Amados e diletos ouvintes do programa Graça e Vida, estamos aqui em mais uma edição do nosso programa, chegando ao momento de reflexão. Agradecemos a todos que estão ouvindo agora, nesse exato momento, pela 87,9, a nossa Barreto FM, aqui em Bento Fernandes. Você que também acompanha pela internet nesse momento, e você também que ouve nesse momento pelos grupos de WhatsApp, uma vez que sabemos que, e também compartilhamos via WhatsApp essas reflexões. Deus abençoe você que está ouvindo mais um momento de reflexão do nosso programa Graça e Vida. Queridos, nós estamos falando desde a segunda-feira sobre a vinda de Jesus. Mostramos pelas Escrituras que ele, o próprio Jesus, prometeu voltar. Em João, capítulo de número 14, versos 2 e 3, Jesus disse as seguintes palavras. O próprio Jesus falou e disse: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que ele disse, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Falamos isto na segunda-feira. Né? Também vimos nas Escrituras, né, de como será a vinda de Jesus. Ele disse que, Mateus capítulo 24, verso 27, Jesus falou o seguinte, disse que, assim como um relâmpago que sai do Oriente e mostra-se até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Né? E como ele virá? Ontem nós vimos e lemos que Jesus disse, eis que venho como ladrão. Né? E está escrito isso em Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, o próprio Jesus falando, ele disse, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas ou vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Né? Dentre outras coisas que lemos ontem, ele falou que, e nós vimos que vir como ladrão fala do fator surpresa, pois Jesus também disse, está registrado em Mateus capítulo 24, versos 37 ao 39, Jesus dizendo, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, pois, ou porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Entendemos, fator surpresa, a expressão, eis que venho como ladrão. Hoje nós lemos em cima, e vamos continuar falando, em cima dessa pergunta. Quando será? Que ele vem, ok. Que vem como ladrão, certo. Meditamos sobre isso. Mas, quando Jesus virá? Está escrito, e nós lemos a primeira referência, Mateus 24, verso 36. Ele disse, mas, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu. Mas, unicamente meu Pai. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Queridos, ao longo da história, alguns já marcaram ano e mês até, marcaram datas, que, estudando alguns textos e fazendo comparações, alguém afirmou, Jesus vem em tal ano. Não vou citar agora porque não estou com isso, mas sabemos que alguém já ousou fazer isso.
E aí não se deu bem, não acertou, por causa desta palavra. E como Jesus disse, olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então não adianta. Né? Mesmo antes dele falar isto, no versículo 35 de Mateus 24, ele disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Na sequência ele fala, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, somente meu Pai, quando ele falou. Então, querido, por que marcar a data? Tem como. Alguém marcou, se não me falha a memória, em dois momentos da história, alguém marcou por 2 vezes e errou. E quem tentar desvendar e marcar novamente vai errar simplesmente porque Jesus disse que daquele dia e hora ninguém sabe. Então, quando será a data exata? Não sabemos. Não sabemos. Eu não sei. E como Jesus disse, ninguém sabe, humanamente falando. Ele disse, e nem no mundo dos anjos, nem eles sabem. Certo? Então, por que eu, humano, vou saber? Sou eu maior que Jesus que disse que ninguém sabe? Claro que não. Né? Então, amados, quando é o dia? Nós não sabemos. Mas olha o que ele diz o que ele fala. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo, de que está às portas. Quais coisas? De quais coisas Jesus está falando? A Bíblia é maravilhosa. Nem sempre a escritura da Bíblia está em ordem cronológica, ou seja, na ordem crescente, certo? É interessante, você viu, nós lemos o verso 30, só para ter uma noção, lemos o 36, depois lemos o 32 e 33. Né? De quais coisas nós podemos pensar, como Jesus disse, igualmente quando vides estas coisas. Mateus capítulo 24 também, é um dos capítulos que mais trata da vinda de Jesus, não só aqui, pois eu falei na segunda-feira, me lembro, que está recheado o Novo Testamento, é verdade, tem várias partes, mas o Antigo Testamento também não é diferente. Muitos lugares falam da vinda de Jesus, tanto da vinda como ele veio para morrer na cruz, como também fala da vinda futura. Mas não temos tempo de falar disso nesse momento. Vamos mostrar aos queridos ouvintes as coisas das quais Jesus mandou que observássemos. Você está entendendo? Quando alguém perguntou, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele não deu uma resposta exata. Vai ser no ano 2000 e X, no dia tal, às tal hora da tarde, como muitas vezes a gente quer, alguém gosta que as coisas sejam dessa forma. Vai ser dia 21 do ano X, no tempo tal, a hora da tarde, assim. Não, ele poderia até ter feito isso, mas ele não fez, certo? Os discípulos, está registrado, quando ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe. E ele diz o seguinte, aprendam esta parábola. Que parábola? A parábola da figueira. Como? Quando os ramos da figueira se tornam tenros e brotam folha, está próximo o verão. Já nós aqui na nossa região, me lembro que as pessoas de mais idade, elas falavam da questão e observam concernente ao inverno, sobre um pé de barriguda, se não me falha a memória. Eles observam o pé de barriguda e de repente, da forma que as folhas ou flores dela, eles têm uma noção, o inverno será de mais chuva ou de menos chuva. Então, Jesus está mandando que observemos isso, observemos a natureza, e quando observamos, nós temos algumas experiências, ou as pessoas mais idosas, elas utilizavam muito disso. Então, Jesus diz igualmente, quando vocês virem essas coisas acontecerem. Quais coisas? Sem mais delonga, abra comigo Mateus capítulo 24, a partir do 3, e vejamos o que está escrito. De quais coisas Jesus está falando como sinal da sua vinda. Vejamos. Versículo 3 do capítulo 24 de Mateus em diante. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, os discípulos se aproximaram e disseram, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda
e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, ou cuidado que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou necessário, que isto aconteça, ou que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém, queridos? Está aqui. Como se diz, algo a se pensar, ou muitas coisas a se pensar, muitos sinais deixados, declarados aqui por Jesus. Está aqui uma resposta que ele não deixou pronta, ele mandou que analisássemos. Tem até uma expressão que diz assim, quem lê entenda. Queridos, eu não vou esmiuçar e nem quero e nem tenho condição, porque eu estou na primícia de que naquele dia e hora ninguém sabe. Qual é a moral dessa reflexão? E qual é a moral? Porque essa palavra que Jesus dá aqui, eu li apenas do 24, no capítulo 24, do 3 ao 14, que ele vem, e quem estiver o esperando, que esteja atento, que estejamos o esperando mesmo. Como lemos ontem, Jesus disse o seguinte, sede, Lucas 12, 36, sede vós, semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, o achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se o servirá. Qual é o entendimento? Olha, queridos, eu vou voltar. Isso é uma realidade. Amém? Agora, aí alguém perguntou, quando, Senhor? Não sei. Já pensou? Porque quando ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, ele não estava dizendo, no momento ele falou, nem eu sei. Unicamente meu Pai sabe. Mas isso não compete a vocês. É porque, queridos, nós queremos saber de coisa que não compete a nós sabermos. Mas isso é do humano. Isso é do humano. No capítulo 2 de Atos, prova isso. Que nós queremos saber de coisas que não é para saber. Que não vai alterar na nossa vida. O que realmente interessa, muitas vezes, nós não ligamos. Por exemplo, Atos capítulo 1, vejamos o que aconteceu, ainda sobre isso mesmo. Deixa eu ver aqui, Atos capítulo 1, versículo 6 em diante, diz assim, aqueles, pois, vejamos o que diz aqui, Jesus reuniu eles, certo? Primeiro versículo. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo,
Atos, eu estou lendo Atos 1 e 1. Atos 1 e 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, depois de ter sido recebido em cima. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, isso é, depois da morte dele, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. Pós-ressurreição, Jesus foi visto por eles por espaço de 40 dias. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus não parou de ensinar pós-ressurreição. Período de 40 dias. Tremendo isso, né? E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, olha, querido, como somos? Jesus está aqui reafirmando a promessa do batismo com o Espírito Santo, instrui eles que não saiam de Jerusalém, para que recebam, certo? Ele diz, olha, João foi batizado com água, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Olha como é que o pessoal entra. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? O que tu acha? Jesus está falando, olha, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão receber o revestimento do poder de Deus, o revestimento do Espírito Santo, daquilo que eu falei a vocês, tá certo? Fica em Jerusalém, estava ensinando tudo direitinho. Aí olha a pergunta deles. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Sabe o que foi que Jesus disse? Verso 7. E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Mas, aí Jesus volta, retoma o assunto. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em Judeia, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você está vendo? Jesus diz, não tira o foco não. Eu diria, pelo amor de Deus, eu estou falando a vocês do batismo com o Espírito Santo, você vem com uma pergunta de reino daqui. Você está entendendo? Isso é a questão. E nós não mudamos não, viu? Não vamos falar que os apóstolos, não. Os discípulos daquele momento, nós somos iguais ou pior. Eles pelo menos estavam com Jesus frente a frente. E nós ficamos muitas vezes conjecturando coisa, querendo descobrir coisa que não vai alterar nada. Quando a Escritura nos diz que nós não devemos nos deter com coisas que não edifiquem. Paulo fala diretamente, olha, não se detém em assuntos da lei que não constroem nada, que causam mais confusão do que edificação. Certo? Quero trazer aos queridos ouvintes, aos amados irmãos, que nós devemos ser conscientes de que Jesus voltará, Ele virá no momento que Deus determinou. Deus sabe, correto? É isso que nós lemos. E que Ele vem buscar os que estão o esperando, os que amam a sua vinda. Será? Se Ele vier daqui para o final do ano, amém. Se vier daqui para amanhecer do dia, amém também. Se nós morrermos e Ele não vier, glória a Deus por isso, porque mesmo morrendo, quando Ele vier, ressuscitaremos, essa é a esperança. O que eu vejo Jesus dizendo aqui é que a gente precisa desenvolver essa convicção de que morto ou vivo, Ele vindo, o efeito é o mesmo aos que morreram em Cristo. Se Ele vem em 2000, 2015, 2016 que não veio, 2015 aliás, se não vem em 2020, 2021, não importa. Importa estarmos o esperando. É isso que eu entendo que Jesus está dizendo. Estejam esperando, porque o que há de vir virá e não tardará. É o que a Escritura diz. Mas já faz quase 2000 anos dessa palavra, dessa promessa. E daí? A Bíblia diz que um ano para o Senhor, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Como entender isso? Não vou querer entender, irmão. O que a gente precisa entender é que Ele vem, né? E que Ele derramou o sangue dEle na cruz do Calvário para que eu e você possamos ser participantes dessa bênção. Isso que é importante. Crer que o sacrifício dEle na cruz do Calvário me dá o direito de ser um viajante, de como foi cantado aqui, de um dia enfrentar a gravidade sem avião, tá certo?
ser arrebatado é o que importa, né? Subir para a presença de Deus é o que importa. O resto é resto. A data, nada a ver, né? Tá certo? A verdade é que ele vem. Agora que está aqui, os sinais lidos, está na Escritura, né? Aí a gente, qual é a conclusão que a igreja? Você vê o pregador falando, ele diz, olha irmão, só falta ele vir. Se só falta ele vir, então vamos continuar esperando. Verdade, quando nós lemos aqui, aí vem o crítico e diz, olha, mas a guerra desde que mundo é mundo, então deixa o crítico, deixa o pregador pregar, vamos continuar na convicção de que ele vem. Na convicção de que ele vem. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Meus queridos, eu sou grato a Deus por você que acompanhou essas reflexões. Como você viu, nós estamos aqui falando de que ele vem, de que o dia e a hora, nisso não tem importância, ele deixou claro, o importante é que estejam o esperando. Porque a todos quanto amam a sua vinda, Paulo diz que tem uma coroa de glória, tá certo? Então vamos continuar amando a vinda de Jesus, dizendo que só ele salva, né? Como pregava os antigos. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo, prepara o homem e o leva para o céu. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, meu querido, em o nome santo do Senhor Jesus. Nós somos agradecidos a Deus por essa oportunidade.